Olá, alunos, tudo bem? Voltando para a correção dos exercícios da hora do estudo, páginas 63 e 64. Questão 20. Ao falar que uma força de 30 newtons foi aplicada em um corpo, é natural que alguém pergunte para onde essa força atua. Isso demonstra que força é uma grandeza de que tipo? Justifique sua resposta. Pessoal, se eu preciso explicar para onde, eu tenho que dar direção e sentido. Quem tem direção e sentido são as grandezas vetoriais, ok? Então, coloquem lá. A grandeza é vetorial, pois necessita de direção e sentido para ser completamente compreendida, ok? Questão 21. Cite 3 exemplos, né, situações, em que existem forças que causam variação no módulo da velocidade de um corpo. Então, aqui, pessoal, eu quero variar a velocidade. Onde que a gente varia a velocidade? A gente varia a velocidade de um corpo quando acelera e quando breca. Então, a gente pode pôr a aceleração de um carro, a gente pode pôr um corpo em queda livre, quando os corpos caem, eles aceleram pela aceleração da gravidade. A gente pode colocar um corpo freando, né? Então, tudo isso são coisas que a gente vai ter aí variação no módulo da velocidade. Né? Pode colocar alguém escorregando, pode colocar, né, porque ela cai devido ao atrito no chão. Você pode colocar várias coisas que vão variar o módulo da velocidade desse corpo. 22. Cite 3 exemplos, situações em que existem forças que causam a variação na direção da velocidade. Para existir variação na direção da velocidade, tem que existir uma aceleração centrípeta, né? E essa centrípeta aponta para o centro, ou seja, esse corpo precisa fazer curvas. Para esse corpo fazer curvas, nós teremos qualquer situação em que você faz uma curva, tá? Ou uma situação em que alguma coisa faz um movimento circular. Então, você pode pôr o looping de uma montanha-russa, você pode colocar um carro fazendo uma rotatória, você pode colocar uma pessoa rodando um cordão com uma bolinha na ponta. Você pode colocar várias coisas, tá? A Terra em volta do Sol, a Lua em volta da Terra. Então, são movimentos que fazem movimentos circulares, né? Movimentos circulares, movimentos que fazem uma trajetória circular. Então, elas vão causar variação na direção da velocidade, certo? Na questão 23, cite 3 exemplos, situações em que existem forças que causam deformação de um corpo. Deformar é amassar, né? Então, a deformação a gente tem quando um carro bate no outro, ele deforma, né, a sua estrutura. Quando você dá uma manchete na bola, né, jogando vôlei, essa bola tende a deformar, ela dá uma amassada. Quando você dá uma raquetada numa bola de tênis também. Quando alguém toma um soco no rosto, né, chega a deformar a bochecha, faz até um outro movimento. A gente viu isso no slide, quando eu expliquei. Então, a gente tem vários exemplos que deformam um corpo, né? Muitas vezes, quando você joga algo pontudo num chão de terra, ele enfinca, né? Enfinca também uma deformação. Então, todas essas coisas que a gente vai ter aí, uma modificação. Deformação é mudar a forma, tá? Deformar, formar seria a forma. Então, deforma porque muda a forma, ok? Do corpo. Beleza? Lembra disso. 24. Para mudar a posição de uma geladeira na cozinha, 2 amigos decidem empurrá-la. Ambos fazem forças paralelas sobre uma mesma face da geladeira, com a intensidade de 132 e 212. Bom, então são 2 forças paralelas, os 2 estão fazendo para o mesmo lado, tá? Os 2 se ajudando, né? Considerando que existe uma força de atrito de 247 newtons que age no sentido contrário ao do movimento. Então, existem 2 forças ajudando a empurrar e uma no sentido contrário, atrapalhando, né, de 247. Qual a intensidade da força resultante? Então, a gente vai somar quem ajuda, 132 mais 212, soma quem ajuda, então quem ajuda menos quem atrapalha. Então, soma quem ajuda e tira quem atrapalha. Então, 132 mais 212 menos 247 dá uma força resultante de 97. Então, a força vai agir no sentido da geladeira ser empurrada, né? 97 newtons, ok?
Questão 25. Considere que, na situação anterior, dois amigos resolvem empurrar a geladeira, simultaneamente, agora em faces perpendiculares. Perpendicular é 90 graus, significa que eles estão um ao lado do outro, né? Se é perpendicular, se é 90 graus, a gente vai ter que usar Pitágoras, ok? Então, a gente vai trabalhar com o atrito que permanece com a mesma intensidade, só que agora eu quero saber a geladeira. Pessoal, olha só, a força resultante da 24, você soma os dois que ajudam, né? Porque estão para a mesma direção e subtrai quem atrapalha. Na 25, a gente vai fazer o Pitágoras para ver qual é a força que ajuda. Se eu tirar a raiz desse número estranho, vai dar mais ou menos 250. Então, os dois juntos, empurrando cada um em uma face, vai dar 250 newtons. Aí eu tenho que tirar quem atrapalha. Então, é sempre quem ajuda menos quem atrapalha. Quem ajuda, nesse caso, são os dois juntos em Pitágoras, que vai dar 250. Quem atrapalha é o 247. Vai dar 3 newtons. Aqui, como os dois estavam para o mesmo lado, eu poderia primeiro somar os dois, 344, para depois subtrair o 247, certo? Mas ficou melhor para a gente, né? Essa conta aqui, beleza? Então, eu espero que tenha ficado claro essa diferença quando é paralelo e quando é perpendicular. Questão 26. Considere que os módulos das componentes ortogonais, ortogonal é as duas componentes que estão 90 graus, ok? De um determinado vetor força são 12 e 16. Então, tem dois vetores, um de 12 e um de 16. E eu quero saber qual é o vetor. Pessoal, ortogonal é 90 graus. Significa que eu tenho fx e fy. Um é 12, o outro é 16. Então, na verdade, o que ele quer saber é a força resultante entre 12 e 16. Joga no Pitágoras, simples assim, tá? Quem lembra do triângulo 3, 4, 5 pode fazer de cabeça, né? Então, você vai fazer 12 mais 16 ao quadrado, né? 144 mais 256, tira a raiz, vai dar 20 newtons, beleza? Questão 27. Considere um goleiro que chuta um tiro de meta. Após o contato com o pé do goleiro, a força do chute mantém a bola em movimento. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Justifique sua resposta. Pessoal, considere um goleiro que chuta o tiro de meta. Beleza, chutou a bola. Após o contato com o pé do goleiro. Então, depois que o pé do goleiro encostou na bola. A força do chute mantém a bola em movimento? Não. Não é a força que mantém a bola em movimento. A força coloca a bola em movimento. Quem mantém a bola em movimento é a inércia, ok? Então aqui, ó, após a bola sair do contato do pé, ela movimenta-se por inércia. O pé só pode fazer força enquanto ele encosta na bola. Depois que ele desencostou da bola, não tem como ele fazer uma força à distância, ok? Então a força do chute coloca a bola em movimento. Quem mantém a bola em movimento é a inércia. Todo movimento tende a permanecer, todo corpo em movimento tende a permanecer-se em movimento. Então, é a tendência dela continuar se movendo. Mas a força só coloca ele em movimento. A força pode acelerar, brecar ou deformar, tá? Então, isso é importante. Beleza? Questão 28. A mecânica clássica, também conhecida como mecânica newtoniana, fundamenta-se em princípios que podem ser sintetizados em um conjunto de 3 afirmações conhecidas como as leis do movimento. Marque V para verdadeiro ou F para falso. 1. Se o motor de uma espaçonave que se move num espaço sideral suficientemente afastada de qualquer influência gravitacional deixar de funcionar, a espaçonave diminui sua velocidade e fica em repouso. Verdadeiro? Gente, se o motor desligar no meio do espaço, sem força nenhuma, a espaçonave mantém a velocidade como se nada tivesse acontecido. Inércia, né? Ela vai continuar o seu movimento. 2. As forças de ação e reação agem em corpos diferentes. Verdade, né? O soco na parede. A mão bate na parede, a parede devolve na mão. A mão recebe só a força da parede e a parede recebe só a força da mão. Corpos diferentes. 3.
Massa é a propriedade de um corpo que determina sua resistência a uma mudança de movimento. Pessoal, a massa é a quantidade de dificuldade que o corpo vai ter de se movimentar, né? Lembra que eu falei para vocês? Um caminhão pesadão é mais difícil de se movimentar do que uma moto. Por quê? Porque mais massa, ele tem mais resistência a uma mudança de movimento. Está correto. Se vocês lembrarem que força é igual a massa vezes aceleração, eu posso dizer para vocês que massa é igual a força dividido pela aceleração. Então, a massa é a propriedade que vai dizer o quanto essa força precisa ser grande para acelerar. Ok? Então, é verdadeiro. 4. Se um corpo está se dirigindo para o norte, podemos concluir que podem existir várias forças sobre o objeto, mas a maior deve estar direcionada para o norte. Não necessariamente, tá, gente? Não é a maior força, é a força resultante. E primeira coisa, se você estiver acelerando, você tem que ter a força resultante para o norte. Se você tiver velocidade constante, você pode estar se movimentando por inércia. Não precisa ter força resultante, tá? Então, o corpo pode ter movimento sem força resultante. 5. Se a resultante das forças que atuam sobre um ponto material é nula, pode-se concluir que este se encontra em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se a resultante das forças que atuam sobre o corpo é nula, perfeito. Pode concluir que ele se encontra em repouso. É o equilíbrio, né? Ou é o equilíbrio estático, parado, repouso, ou o equilíbrio dinâmico. Ele está em movimento retilíneo uniforme. Movimento em linha reta e uniforme porque ele não varia a velocidade. Corretíssimo. 29. Sobre as leis de Newton, considere as seguintes afirmações. Então, vamos lá. Um corpo está em equilíbrio se estiver em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Não necessariamente, tudo bem? Existem repousos que ele não está em equilíbrio. Por exemplo, quando você tem uma bolinha, você fica segurando uma bolinha, uma borracha, e vai soltar, imediatamente antes dessa bolinha cair, ela vai ter um repouso. Mas isso não quer dizer que ela está em equilíbrio, ok? Então, existem corpos que estão em repouso e não necessariamente estão em equilíbrio. Cuidado, tá? 2. O corpo só entra em movimento quando a ação exercida sobre ele for maior que a reação que ele exerce. Não, ação e reação têm sempre o mesmo valor, não pode ser maior e menor, certo? A gente entra em movimento porque ação e reação acontecem em corpos diferentes, que é a resposta, né, já do problema, correto, alternativa 3. Ação e reação atuam em corpos diferentes. Questão 30. A mecânica clássica se baseia em três leis fundamentais, estabelecidas por Sir Isaac Newton, e apresentadas pela primeira vez em 1686 na sua obra Principia Mathematica Filosofia Natural. Os princípios matemáticos da filosofia natural. Usualmente chamada de Principia. Com relação às leis de Newton, podemos afirmar que 1. Uma das consequências da primeira lei é o fato de que qualquer variação do vetor velocidade em relação ao referencial inercial, ou seja, qualquer aceleração, deve estar associada à ação de forças. Pessoal, qualquer variação do vetor velocidade, seja valor, módulo, né, direção ou sentido, tem que ter uma aceleração. Se tiver aceleração, tem força, né? Força é igual a m vezes a. Então, correta essa alternativa. 2. A segunda lei, conhecida como princípio fundamental da dinâmica, estabelece que a aceleração de um corpo submetido a uma força externa resultante é diretamente proporcional à sua massa. Pessoal, a gente sabe o quê? Que a aceleração é inversamente proporcional à massa, né? Mais massa, menos acelera. A gente acelera mais com menos massa, ok? Então, é inversamente proporcional, aí tá errado. E a 3, as forças que atuam em um corpo originam-se em outros corpos, que constituem sua vizinhança. Uma força é apenas o resultado da interação mútua entre dois corpos. Assim, de acordo com a terceira lei, é impossível existir uma única força isolada. Bom, então aqui, gente, é correto, né? A gente sabe que não existem forças isoladas, todas as forças acontecem aos pares e toda ação tem a sua reação, beleza? Então a alternativa é a letra D e a gente vai passar para a próxima. Questão 31.
Considere as leis de Newton e assinale a opção correta relativa a um objeto que está apoiado em um plano horizontal sem qualquer tipo de atrito. A. Uma força surge no objeto devido a mudanças em sua aceleração. Não, gente. A aceleração surge devido à mudança na força, né? A existência da força. Não existe uma força que surge. A gente tem que fazer a força. Então, essa já está errada. B. Uma aceleração surge nesse objeto quando ele está submetido à ação de uma força. Aí sim. Consequentemente, a velocidade do objeto também varia. E sua trajetória pode ser tanto curvilínea quanto retilínea. Verdadeiro. Se tem força, tem aceleração, e aí você pode fazer tanto um movimento reto, né, se for uma aceleração tangencial, como uma trajetória curvilínea quando eu tenho uma aceleração centrípeta. A letra B está correta, ok? 32. As duas forças que agem sobre uma gota de chuva são a força-peso e a força devido à resistência do ar. Estas têm a mesma direção em sentidos opostos. A 250 metros acima do solo, a gota está com uma velocidade de 144 km por hora, e essas forças passam a ter o mesmo módulo. Qual a velocidade da gota ao atingir o solo? Pessoal, a gota está com uma velocidade de 144 km por hora e as forças passam a ter o mesmo módulo, ou seja, a força-peso é a força que puxa para baixo e a força de resistência do ar que empurra para cima. Se as duas forças têm o mesmo módulo, elas se cancelam, concordam? Então, se as forças se cancelam, a velocidade da gota ao atingir o solo é 144 km por hora. Mas as respostas estão em metros por segundo, então é só dividir por 3,6, ok? Então, vai dar 40 metros por segundo. Aí, explicando que a resultante é nula e que ela permanece com a mesma velocidade constante. Questão 33. Em uma rodovia federal, um caminhão de 40 toneladas desacelera o máximo possível para evitar uma colisão. Sua desaceleração tem módulo de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, é aceleração, né? Mas negativa porque é desaceleração. Mas lembra que é o A. Qual o valor da força resultante aplicada sobre o caminhão? 40 toneladas são 40 mil quilos. Então, a gente vai multiplicar massa vezes a aceleração. A força aplicada sobre o caminhão, né, de breque, essa força assim, do freio, vai ser 60 mil newtons, como resolvido aqui. Ok? Questão 34. Uma caixa de massa 1 kg está apoiada sobre uma caixa de massa M2 de 2 kg, que se encontra sobre uma superfície horizontal sem atrito. Existe atrito entre as duas caixas, tá? Então, no chão não tem atrito entre M2 e o chão, mas entre M1 e M2 existe atrito. Uma força F horizontal constante é aplicada sobre a caixa de baixo, que entra em movimento com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Observa-se que a caixa de cima não se move em relação à caixa de baixo. Significa que elas vão juntas, gente. Se ela não se move, as duas vão juntas. Se as duas vão juntas, quer dizer que elas atuam como um corpo só. Então, na hora de calcular a força, é somar as duas massas. É como se fosse um corpo só. A massa de 1 com a massa 2 vai ficar 3 kg. Então, eu vou multiplicar os 3 pela aceleração de 2. Então, multiplica 3 por 2, que vai dar 6 newtons, ok? E a última questão, 35, ele fala: uma motocicleta com massa de 210 kg, partindo do repouso, atinge 30 metros por segundo em 4 segundos. Supõe-se que essa aceleração seja constante. Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre a motocicleta. Então, a primeira coisa, eu tenho que achar a aceleração para depois achar a força, né? Então, a aceleração vai ser velocidade por tempo. 30 dividido por 4, 15 por 2, que dá 7,5, né? Quem quiser deixar na fração pode, quem quiser deixar no número também pode. 7,5, né? O decimal. Então, coloca aqui, força igual a 210 vezes 7,5. E vocês vão fazer essa conta, vai dar 1.575 newtons, ok? Esse é o último exercício da hora do estudo. E eu peço que vocês façam agora o caderno de atividades, que a gente vai vir para corrigi-lo a partir da próxima aula, ok? Obrigada, gente. Bons estudos e até a próxima.